Nesse vídeo a gente vai tratar das preposições in, on e at, que de todas as preposições do idioma inglês são as mais usadas e a gente poderia afirmar que são as mais complicadas. Então vamos dar uma olhada aí no que temos anotado. Primeiro, uma breve explicação do que é uma preposição. Uma preposição é um tipo de palavra que serve para criar uma relação entre outras duas palavras. Então, ela junta, ela conecta partes da oração ou mesmo da frase. Então, essa é a definição que nós temos aqui de preposição. Então, vamos dar uma olhada nessas duas frases aqui. Eu marquei aqui, está faltando a preposição, obviamente, mas a primeira frase lá, the book is the table. Se eu digo isso, repare, não tem a preposição aqui. Se eu digo isso, eu estou falando que o livro é a mesa. E isso não faz sentido algum, não é? Então está faltando uma palavra para criar a correta relação entre o verbo is e o substantivo table, aqui modificado pelo artigo the, pelo artigo definido a, né? Então a gente tem a preposição, nesse caso, usa-se a preposição on. Aí sim eu criei uma relação correta. Relação do quê? Uma relação de tipo espacial, digamos assim, uma relação de localização, de posição, de lugar. Preposição de lugar. Uma relação de lugar, né? Então, graças à palavra on, a frase mudou totalmente. Então agora eu sei que não é o livro, é a mesa. Eu sei que o livro está na mesa ou está sobre a mesa. Na segunda frase temos lá, I live 110 Oxford Street, London. Eu moro 110 Rua Oxford, Londres, né? Também a frase não faz sentido. Eu preciso de uma preposição para que a relação entre as palavras se torne correta. Então aqui, nesse caso específico, o uso é at. Então, I live at Oxford Street, 110 Oxford Street, London. Eu moro na rua Oxford, número 110, Londres. Agora a relação ficou correta. Então, deu para perceber o o efeito que a preposição tem na frase? É o efeito de criar essa relação. Certo? Outra nota aqui. As duas preposições poderiam ser traduzidas para o português como a nossa preposição em. A preposição em pode vir, né, da at e da on, até mesmo da in, que a gente vai ver aqui. O the, né, que é o artigo definido, o a, pode ser o plural também, os e as. Em português você vai juntar o em mais o, vai virar no. O em mais o a vai virar o na. E no plural, nos, nas. Então, eu poderia dizer, o livro está na mesa. Ou poderia dizer, eu moro na rua Oxford. E assim vai. Ou seja, nós não temos do português para o inglês um equivalente perfeito para essas palavras. Vai depender da situação. Então, uma hora você vai usar a preposição em português, contraída com algum desses artigos, e aí em inglês teria que ser a preposição at. Outra hora a preposição on. Outra hora a preposição in. Então, é preciso entender o mecanismo, né, a mecânica de funcionamento dessas preposições para saber escolher corretamente. Então, vamos dar uma olhada aqui na mecânica, né, de funcionamento, nos usos dessas preposições. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é justamente isso aqui. A precisão da informação que você está dando, da relação que você está criando. Então, as preposições, essas três preposições, né, in, on e at, elas podem criar relações principalmente de dois tipos. Relações de lugar e relações de tempo, de espaço e tempo. Essas são as duas relações principais. Espaço e tempo. Aí é o seguinte, é diferente eu falar, por exemplo, que eu moro no Brasil ou falar que eu moro na rua X, na rua tal, número tal. Repare que
A primeira informação, moro no Brasil, é uma informação muito ampla e nada precisa. Então, se eu falo para você, eu moro no Brasil, você não vai me achar. Você pode passar a vida inteira procurando, você nunca vai me achar, a menos que você tenha outra informação. Se eu reduzo essa informação e deixo ela um pouco mais específica, mas nem tanto, digo, por exemplo, eu moro na rua tal. Você já tem uma informação melhor e você vai conseguir me achar com maior facilidade. Já se torna possível você conseguir encontrar a localização da minha casa, o lugar onde eu moro. Então, é uma informação mais precisa, né? Menos ampla do que eu moro no Brasil, só que ainda assim é insuficiente. Você ainda vai precisar de mais informação para saber exatamente onde é a minha casa. Agora, se eu falo, eu moro na rua, na cidade tal, na rua tal, número tal. Você não precisa de mais informação nenhuma para chegar no exato lugar onde eu moro. Então aí nós temos uma informação precisa, específica, uma informação detalhada. E é essa hierarquia que vai dividir o uso das 3 preposições no espaço, né? Quando você cria uma relação temporal. E no tempo é basicamente parecido. Então, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, se nós temos uma reunião marcada e eu falo assim, a reunião será em 2021. Bom, 2021 tem 365 dias. Você não vai saber quando é essa reunião. Impossível. Mas se eu falo, a reunião será em maio. Se eu falo em maio, já é uma informação mais detalhada, só que ainda é insuficiente. Se eu falo, a reunião vai ser no dia tal, às 10 horas da manhã, aí você tem todas as informações que você precisa para saber o exato momento da reunião. Então, você não precisa de mais informação, você já sabe quando a reunião vai acontecer. Repare que é um paralelo com o espaço ali, né? País, cidade e endereço completo, né? Com número, rua e tal. Então, temos do outro lado o ano, o mês e a hora, o dia e hora. Então, essa é a hierarquia, digamos, de precisão da informação. E aí nós temos para a primeira categoria, para as informações mais, vamos pegar da mais ampla para mais específica, para mais amplas, nós temos aqui a preposição in. Então, você vai usar, por exemplo, para países, estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E quando você fala em relação a tempo, usar para meses, anos e tudo o que é mais amplo que isso. E mais amplo que isso. Então, por exemplo, vai falar de continente, é in também. Vai falar de hemisfério, vai falar de planeta, galáxia, tudo vai no in. Né? O que for mais amplo para cá e o que for mais amplo para cá. Ano, década, século, milênio, etc. Quando a informação é mais ou menos, ela é mais precisa do que as informações do in. Só que insuficiente ainda, a gente usa o on. Então, on você vai usar para ruas, dias da semana, no sentido de segunda, terça, quarta, quinta, e dias do mês, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quando você parte para a mais precisa, que é o at, aí na questão de local, né, de espaço, referência espacial, você tem o endereço completo. Então, rua, número, cidade. Né? E se for necessário, o estado e país. E quando se fala de referência temporal, estamos falando das horas, a que horas será, né? Beleza? Então, essa é a relação, essa é a escala, né, para você dividir ali os usos das preposições in, on e at. Então, vou citar alguns exemplos aqui para vocês de situações, tanto no tempo e espaço em que você usa cada uma delas. Então, por exemplo, quando você vai usar o in, que é o mais amplo, você vai usar palavras como past, present, future. Então, in the past, no passado, in the present, in the future. Por quê? Porque o passado é um conjunto gigantesco de tempo.
o presente. O presente não precisa ser necessariamente a hora de agora. É um momento que é impreciso, né? Futuro também, mais impreciso ainda. Século, century, né? No século tal. Década, ano, estação do ano, winter, summer, e aí vai. Nomes de meses, já falei, e quando você fala semanas, na semana que vem, por exemplo. Lugar é aqueles que eu falei, então hemisfério, continente, estado, etc. O on vai usar para os dias do mês, dias da semana, fim de semana, no caso do inglês americano, então on the weekend, no fim de semana. E quando você tem a data no sentido de dia e mês. E no espacial é rua, sem o número, você não está dando o endereço completo. E o at é aquela situação, no tempo, você vai usar at para fim de semana, no caso do inglês britânico, então no americano você usa on the weekend, o britânico at the weekend. E as horas completas, certo? E com algumas exceções, alguns usos um pouco diferentes, que aí já é caso para explicação em outro vídeo, que seria, por exemplo, à noite, né? At night, ou ao meio-dia, at noon. Então, night não entra naquela divisão do dia em 3 partes, né? Morning, afternoon e evening. Com essas 3 nós usamos o in. E at para espaço é quando se tem o endereço completo. Beleza? Então, basicamente é essa regra do uso da in, on e at para tempo e espaço, para relação temporal e espacial. E aí nós temos um uso especial, que é quando estamos lidando com superfícies ou objetos tridimensionais, digamos assim. Por exemplo, nós usamos lá on the table, né, no primeiro exemplo. Por que on the table e não in the table? Então, quando estamos lidando com superfícies e objetos tridimensionais, nós temos um uso especial aí para o on e para o in, né? E o at a gente vai ver um pouco depois. Então, on, quando o objeto, o uso que você faz do objeto é só através da sua superfície. Por exemplo, você viu um programa na televisão, você fala in TV ou on TV. Você não usa a parte de dentro da televisão. Você não acessa a parte de dentro da televisão e o que você viu, o programa que você viu, aquilo que você viu, o conteúdo que você viu na televisão foi através de uma superfície, digamos, bidimensional, que é a tela, não é? Você está assistindo lá um filme. É bidimensional, porque se você vai um pouquinho para o lado, você não consegue ver o que está atrás, né? Tem uma pessoa na tela, você vai um pouquinho para o lado, você vê o que está atrás do cara. Não é assim. Então é bidimensional, então é on TV, porque se dá a interação através de uma superfície bidimensional. Celulares, né? Então também on, também vai usar com o celular. Internet, quando você fala que viu algo na internet, você vai usar on também, porque você acessa a internet através de algo bidimensional. Mesma coisa, eu estou aqui mexendo no computador, vou postar esse vídeo depois no YouTube e a minha experiência com aquilo vai ser bidimensional. Você vai estar vendo esse vídeo aqui, tem o armário atrás de mim aqui com os livros. Se você for um pouquinho para o lado, você não vai conseguir ver o livro que está atrás de mim, porque é bidimensional. Quando é tridimensional, então quando o uso que você faz do objeto é no nível tridimensional, aí você usa a preposição in, por exemplo, caixa. Então você tem, sei lá, um livro dentro da caixa. The book is in the box. Porque aí o uso que você faz do objeto é tridimensional. Você coloca o livro dentro da caixa. Então, por isso que você não pode falar the book is in the table, que aí implicaria você ter colocado o livro dentro da mesa e isso não dá para fazer. Certo? Então, quando o uso do objeto se dá através de uma relação tridimensional, in, bidimensional, on. E o at? O at é quando você usa o objeto, mas não como um lugar onde você coloca coisas, mas como uma ferramenta. Por exemplo, você falar que algo está na mesa no sentido de on the table, the book is on the table, você está falando que aquele é o local do livro, o local desse objeto, ele está colocado sobre a mesa.
Quando você fala que você está na mesa, você não está sentado na mesa. Você está, como a gente usa aqui em português, à mesa. Aquela preposição a, que quando ela vem seguida de um artigo, quando na sequência dela tem um artigo definido feminino, nós colocamos a crase. Quando é masculino, vira ao. Então, por exemplo, estou à mesa. Se você falar estou na mesa, em português as pessoas vão entender que você está à mesa. Se você falar o livro está na mesa, ninguém vai entender essa frase da mesma maneira que entende essa. Se você falar estou na mesa, a pessoa vai entender, você está sentado na cadeira, de frente para a mesa, usando-a como algo, com apoio para, sei lá, o seu computador, para o seu prato de comida, coisas do tipo. Quando você lá fala o livro está na mesa, a pessoa entende automaticamente que o livro não está usando a mesa para outra coisa. Ele está lá como o local dele, o local de repouso, ele foi deixado lá, a localização, certo? Então, essa diferença é que é a diferença entre o at e entre o on, quando se refere à mesa. Então, esse at é quando você usa algo. Então, eu estou à mesa no sentido de que eu estou usando a mesa. Estou sentado na cadeira de frente para a mesa e a mesa está servindo para mim de suporte para alguma outra coisa. Aí é o at. Beleza? Então, é isso, um resumão aí, bem rápido, bem prático sobre os usos das preposições in, on e at, né, nas suas formas mais complicadas e mais necessárias, principalmente no início dos estudos. E o pessoal do grupo vai ter um PDF, já vão receber um PDF com um guia, na verdade, é uma apostilinha que eu fiz, bem detalhada, bem ilustrada, com todas essas situações e com uma tabela, resumo de cada uma das situações, cada uma das condições em que você usa in, on e at, seja no tempo, seja para referência temporal ou seja para referência espacial. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, entendido. Muito obrigado e até a próxima.